Muito boa tarde a todos que nos acompanham no nosso semanário aqui na TV Sul Bahia. Hoje nós estamos já aqui com o nosso convidado especial, que é o advogado Dr. Wellington Lima Júnior. A gente vai falar de um assunto que está sendo muito discutido, com certeza do interesse de todo mundo que está assistindo, que é a reforma da Previdência. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Yara. Boa tarde. Bom, a gente vai começar já falando, já vamos entrar direto nesse assunto, né? Muita gente está com dúvida. Doutor, eu acho que o primeiro ponto, né? O senhor que é da área previdenciária, né? Que é advogado previdenciário, lida com isso todos os dias. Vamos primeiro falar de como é o nosso sistema de previdência hoje? Como é que as pessoas fazem para se aposentar hoje? Lembrando que a gente teve uma mudança há poucos anos, né? Nessas regras. Exatamente, Yara. Hoje nós temos algumas formas de se aposentar que levam em consideração tempo de contribuição e idade, ou tempo de contribuição e idade, né? Você tem essa forma de calcular. Essa mudança que você se refere, em 2015, criou a possibilidade de você se aposentar por pontos. Então você vai somar a sua idade mais o tempo de contribuição, e aí você vai ter uma faixa de pontos em que você vai poder se aposentar com ou sem incidência de fator previdenciário. Isso aí vai ser delimitado, cada caso, né? Então hoje o que a gente tem você pode se aposentar com 65 anos de idade, se homem, 60 anos se mulher. Você pode se aposentar com 30 anos de contribuição ou 35 anos, 30 mulher, 35 homem, ou com a soma dessa idade mais tempo de contribuição, que hoje seria para a mulher atingindo tempo de contribuição mais idade 86 pontos, para o homem 96 pontos. Nessa questão dos pontos, doutor, quando a pessoa tem mais pontos, ela consegue se aposentar com uma porcentagem maior, é isso? O principal elemento para a questão da pontuação é você tentar evitar o fator previdenciário. É você ou eliminá-lo ou diminuí-lo. Se você tem um indivíduo que soma a idade mais tempo de contribuição e atinge aquela pontuação, ele escapa dessa eventualidade do fator previdenciário. O fator previdenciário é isso de você não se aposentar com o 100% do valor, é isso, doutor? É a porcentagem? Sim. Hoje, se você se aposenta com 35 anos de contribuição, você vai ter incidência do fator previdenciário, que é um cálculo feito com base numa expectativa de sobrevida. Teria que ter um momento específico para esse cálculo, mas o IBGE avalia, né, periodicamente qual a expectativa de vida do brasileiro, e isso interfere diretamente no cálculo do fator previdenciário. Então é um fator de depressão, ele é um elemento que diminui o valor da aposentadoria. Essa criação, que remonta aí já a alguns bons anos, teve o intuito de fazer com que o brasileiro trabalhasse durante mais tempo, para fugir desse fator. Mas hoje o indivíduo ele pode escolher se aposentar mesmo na presença do fator previdenciário. Então hoje a pessoa pode escolher se ela se aposenta com esse tempo, né, de 30 ou 35 anos, ou se ela vai pelos pontos? Sim. A questão da pontuação é que eu preciso ter os 86 ou 96. É o mínimo. Eu preciso ter. Eu posso ter mais. E aí você pode ter um fenômeno que é muito raro, que é um fator previdenciário positivo, dependendo se o indivíduo está com 100 pontos, por exemplo, quanto o homem, se ele está bem mais velho, ou se ele tem bastante tempo de contribuição, ou se ele teve tempo especial que foi convertido, né, ele pode ter até esse fenômeno do fator previdenciário positivo. Então, ao invés de ser um elemento de depressor do valor, ele vai alcançar uma média maior, mas isso é extremamente raro. O que o cidadão deve saber, no geral, é que o cálculo do valor da aposentadoria ele deve ser uma busca prévia ao pedido, para ele poder avaliar as opções. Ele precisa saber já antes quanto ele vai... Exatamente. Com quanto ele vai se aposentar, né? Exatamente. Isso chama cálculo de RMI, renda mensal inicial. Isso é fundamental, por quê? Para você não ir às cegas ao INSS, fazer o pedido de aposentadoria e só lá no final descobrir o que é que foi definido. E, na verdade, um dos grandes problemas hoje, dentro do previdenciário, não é a concessão ou não concessão do benefício.
o valor do benefício que é concedido, que às vezes, em alguns casos, chega a menos de 50% daquilo que o indivíduo teria direito. E se ele recebe esse valor, ele corre o risco de ficar com aquele valor deprimido, um valor aí menor do que ele teria direito, para o resto do tempo que ele receber esse benefício. Doutora, a pessoa pode, por exemplo, receber menos do que um salário de aposentadoria? Não pode. Menos que o salário mínimo, não. Mas ele pode receber menos do que ele teria direito. Sim. Sim. Mas o mínimo é se ela, por exemplo, se uma pessoa passou sua vida contribuindo ali, né, o tempo mínimo necessário, e ela recebia sempre o seu salário mínimo, a sua aposentadoria vai ser com esse salário mínimo? Vai ser o salário mínimo. Mesmo que no cálculo o valor seja menor por conta de uma eventual incidência de fator previdenciário, a Constituição garante que o pagamento mínimo vai ser de um salário mínimo. Aquelas pessoas que recebiam mais podem receber menos do que deveriam receber. É isso, no caso, né? Para quem recebia mais do que o mínimo. Sim. O que ocorre? Existem categorias profissionais que têm contagem de tempo diferenciado, certo? Que pode ter um tempo convertido, ou seja, o indivíduo que trabalha numa área insalubre ou periculosa, ele tem 1,4 do tempo, se for homem, 1,2 do tempo, se for mulher, se ele é professor, por exemplo, ou professora. Então, esses elementos, eles acabam aumentando o tempo de contribuição. E se isso não for requerido para o INSS não vai conceder. E se não conceder, você tem fenômenos aí de indivíduo que vai receber literalmente metade ou menos da metade do que teria direito. Do que deveria. Aí agora a gente tem aí essa questão da reforma da Previdência, né, doutor? Novas mudanças, mas ainda pode ter mais mudanças à frente, não é isso? Não está ainda totalmente definido. Nós estamos passando por um processo, né, o pessoal fala PEC. PEC é uma proposta de emenda à Constituição. E uma emenda à Constituição é algo muito sério, porque vai alterar a lei maior do país. Então você tem um trâmite especial para essa proposta. Esse trâmite ele exige que tenha um primeiro turno de votações na Câmara, um segundo turno de votações na Câmara, um primeiro turno e um segundo turno de votações no Senado com maioria qualificada. Isso significa que é um procedimento muito mais longo, muito mais complexo, mas ele é importante, porque abre a oportunidade para a discussão do tema, né? A questão da previdência, da reforma previdenciária ser discutida em forma de PEC, de proposta de emenda à Constituição, é porque a idade mínima e algumas regras do sistema previdenciário estão inseridas na Constituição. Então você precisa desse procedimento. É um transtorno para muita gente, porque parece que vai e volta, vai ter votação de novo, mas isso é ótimo para a sociedade, porque permite à sociedade entender o que está sendo modificado, quais as consequências disso no longo prazo. Isso é bem importante, né? Por isso que a gente está aqui falando um pouco sobre isso. A gente introduziu o assunto agora, primeiro falamos sobre como é essa questão da Previdência hoje, para todo mundo ficar a par, entender. E no segundo bloco, depois do intervalo, aí a gente vai entrar realmente nas mudanças que estão ditas até agora, né? Que foram aprovadas até agora. A gente vai entender como é que ficou tudo isso, como é que isso impacta na vida da gente. A gente volta já já.